Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá? Mais uma vez, tranquilão, rumo à nossa aprovação, aqui com seu amigo professor Silvio Santos, tá? Para aquela aula e aqueles bisuzinhos de sempre lá para o quê? Nos ajudar e facilitar a nossa aprovação. Se você está vindo hoje aqui e ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, não esqueça de nos acompanhar. Onde? Meu Desafio EAD. E pode seguir lá também o professor Silvio Santos e vamos lá junto rumo à nossa aprovação. Tá beleza? Sem mais delongas, aquela nossa aulinha bisurada rumo ao Enem. E Silvio, um conteúdo assim que eu vou precisar lá para a nossa prova. Aí tu vais anotar aqui, ó. Elementos da comunicação humana. Bem de boa, tranquilo aqui, ó. Aí tu só vais acrescentar elementos da comunicação humana. Aí tu vais colocar aqui e certamente tu vai ouvir esse nome aqui, ó, funções, tá? Funções da linguagem. Pronto, que maravilha aqui, ó, funções da linguagem, tá? Funções da linguagem. Conteúdo, filezinho, para você que vai fazer o Enem. Conteúdo imprescindível, certamente nós teremos uma questãozinha. Lembra, o Enem, ele é mais textual, interpretação de texto. Vamos ter a parte de gramática? Bom, porque eu vou precisar tanto para a redação quanto para a nossa prova. Mas o Enem ele tem um caráter mais linguístico, por assim dizer. Vamos lá. O que é que eu tenho que lembrar aqui? Ó? Quando eu falar em elementos da comunicação humana, eu tenho que lembrar a seguinte situação aqui. Ó. Primeiramente aqui, ó, cada elemento da comunicação humana, ele vai estar associado a uma função da linguagem. Pronto, é o nosso ponto de partida aqui. Cada elemento da comunicação humana, ele vai dar origem ou vai se associar ou se vincula a uma função da linguagem. Silvio, então vamos lá. Por exemplo, lá, se eu tivesse um elemento da comunicação humana, consequentemente eu teria o quê? Uma função da linguagem. Se nós tivéssemos 3 elementos da comunicação humana, logicamente, por consequência lógica, eu teria o quê? 3 funções da linguagem, tá? Aí você vai lembrar o seguinte aqui, ó. Como é que eu identifico, Silvio, o elemento da comunicação humana? Bem simples. Primeiro, você vai mentalizar, você vai visualizar o quê? Uma conversa. Você conversando com alguém. E Silvio, mas conversando com quem? Pode ser com meu pai? Pode ser com teus pais. Pode ser com meu amor? Pode ser com o teu amor, pode ser com o teu lovezinho. Silvio, pode ser com o teu ex? Você escolhe com quem você vai estar conversando. Mas só imagina assim, ó. Você vai estar conversando com alguém, tá? Aí o que é que acontece? Vem lá, te imaginou conversando com alguém. Quando você está conversando com alguém, imagina a seguinte situação. Você inicia a fala, o processo de comunicação. Aquele que inicia o processo de comunicação vai ser o nosso destinador. Vai ser o nosso, o quê? Enunciador. Tá aqui, ó. Tá? Enunciador vai ser o nosso, o quê? Emissor, beleza? Vai ser o nosso emissor, tá aqui, ó. Bem filezinho, tranquilo, nomenclatura que pode aparecer aí na tua prova, tá? Nomenclatura que pode aparecer aí na tua prova. Silvio, qual é a linguagem mais usual? Emissor. Quem é o emissor? Aquele que inicia o processo de comunicação. Te imaginas conversando com alguém. Se você inicia o conteúdo, o assunto, a tua conversa, você é o emissor, enunciador ou destinador. Aquela pessoa com a qual você está conversando, o teu lovezinho, o teu boy, o teu ex, aquela pessoa com a qual você está conversando. Nós vamos chamá-lo, olha aqui, ó, nós vamos chamar esta pessoa aqui, ó, de destinatário, tá? Destinatário, que nós vamos chamar também de quê? Interlocutor, olha aqui, ó. Interlocutor, vem lá comigo, interlocutor, ou você vai chamar aqui, ó, nós temos aqui, ó, o nosso emissor, o nosso interlocutor, aquela pessoa com a quem é direcionada a minha fala. É isso daqui, ó. Aquela pessoa, você está se imaginando no processo de comunicação, aquele com quem eu estou conversando. O nosso interlocutor, o nosso destinatário, tá? É o nosso ouvinte, por assim dizer,
Tá beleza? Olha aqui, ó, o nosso interlocutor. Tá aqui, ó, emissor. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar para ficar filezinho aqui pra gente. Nós temos o nosso interlocutor. Tá filé? Tá tranquilo aqui pra gente. Lembra, você está em um processo de comunicação. Estou num processo de comunicação. Você que inicia, aquele que inicia o processo de comunicação é o emissor, enunciador, destinador. Aquele a quem se direciona a minha mensagem vai ser o interlocutor, o destinatário. Beleza? Nós temos, tá? Nós temos aqui quem nesse processo? Nós vamos ter a nossa, vem lá comigo aqui, ó, a nossa mensagem. Vamos ter a nossa mensagem. Silvio, o que vai ser a nossa mensagem? Tu lembra da seguinte situação aqui, ó. Mensagem, aí tu vai pensar aqui, ó, é o conteúdo da minha conversa, tá? Sobre o que você está falando, é o conteúdo. Tá falando com o teu ex, tá falando de amor, tá falando com o teu lovezinho, tá falando de amor, ou seja, o conteúdo dessa minha mensagem, tá? Emissor, mensagem, interlocutor, o conteúdo da minha conversa. 3 primeiros elementos aqui pra gente. Aí o que é que acontece aqui, ó? Além desses 3 elementos, nós temos outros que vão estar relacionados ao processo de comunicação. Vem lá, criança. Vem lá comigo aqui, ó. 3. Já tenho 3. É só você se imaginar em uma conversa. O que é que acontece? Quando a minha mensagem, lembra da minha mensagem? Do emissor para o nosso interlocutor, para o nosso destinatário, para o nosso ouvinte. Aí o que acontece? Quando a minha mensagem sai de mim até o meu interlocutor, eu preciso que essa mensagem chegue até ele. Vem lá. Aí nós temos o elemento, que vai aparecer para você aqui como contato. Ficou feinho aqui, ó. Vai aparecer como contato. Mas tu vai colocar o quê? Esse contato, ele é o quê? Vai ser chamado de quê? De canal. Contato é o mesmo que canal, o canal de comunicação. O que é que acontece aqui, ó? Eu utilizei a minha mensagem, tá? A minha mensagem. Estou conversando, é o conteúdo da minha mensagem, mas eu tenho que fazer com que essa mensagem ela saia de mim, emissor, aquele que iniciou o processo de comunicação, e chegue até o meu interlocutor, aquele a quem se destina a minha mensagem. O que é o canal? É o transporte. É o meio que vai levar a minha mensagem até o interlocutor. É isso que é o canal. Vamos colocar em termos práticos aqui. Silvio, como é que eu devo entender o canal? Aquele elemento que vai transportar, que vai conduzir a mensagem do emissor até o interlocutor. Aí tu te imagina na seguinte situação. Imagina você nesse processo de comunicação, né? Tá? Aí você está conversando, está assistindo a aula aqui do professor Silvio, aí você lembra do seu boy magia, da sua girl magia lá, sua girl escandalosa. Não que você seja tóxico, jamais, né? Mas naturalmente, se ela não estiver perto de você, se ele não estiver perto de você, o que é que você vai fazer? Você manda uma mensagem de WhatsApp. Onde você está? Manda uma foto de agora, né? Só imaginando, não que você seja tóxica, jamais você ia fazer isso daqui. Aí o que é que acontece? Como você iniciou o processo de comunicação, mandou a mensagem lá para o seu boy magia, o que é que acontece? Você é emissora, ele é um interlocutor. Aquilo que você está conversando, manda uma foto de agora, manda a localização, isso daqui é a nossa mensagem, é o conteúdo. Aí você vai se perguntar, como é que a minha mensagem chegou até o meu interlocutor, até meu boy magia? Através do quê? Dos dados de internet. Suponhamos que você utilizou o WhatsApp. Aí aqueles dados de internet transportaram a sua mensagem até o seu interlocutor. E Silvio, mas sempre vai ser a internet? Não, nem sempre vai ser a internet. Eu estou conversando com você agora, como é que a minha mensagem está chegando até você, que é o meu interlocutor? Através do quê? Das frequências, né? Aqui nós estamos transmitindo pela internet, então também através dos dados de internet. Se fosse numa aula ao vivo, como seria transmitido? Seria transmitido assim, através das ondas sonoras e através da saliva que naturalmente ia sair e chegar em você, né? Mas ia chegar, é o transporte. E Silvio, e se de repente não tivesse a internet, como é que eu posso visualizar? Aí imagina você lá,
com saudade do seu Boy Magia, né? Foi embora, caiu a internet. Tá sem internet naquele momento. Aí você vai olhar assim, como é que eu vou fazer para a minha mensagem chegar até o meu destinatário? Aí você faz um bilhetinho, né? Aí você chama um mototáxi, um moto Uber. Aí você pega aquele bilhetezinho, olha, leva lá na casa do meu Boy Magia. Não que você seja tóxica, jamais, é só um exemplo, tá? Aí você mandou a sua mensagem, tá? O mototáxi, o moto Uber, como ele está transportando a sua mensagem, ele neste caso é o canal de comunicação. Beleza? Portanto, o que é o canal de comunicação? Aquele elemento que vai transportar a mensagem do emissor até o interlocutor, até o nosso interlocutor, se ele está recebendo a mensagem, vou chamá-lo também de quê? Receptor, aquele que recebe a mensagem. Tá de boa? Vem lá. Vamos continuar na sua conversinha aqui, ó. Aí imaginas, você tá conversando, tá tranquilo, tá de boa lá, aí tu vem bem aqui, ó. Aí tu vem bem aqui, ó. Nota que nós temos o elemento que nós vamos chamar o quê? Código. Mais um bebezinho aqui pra gente, o código. Como é que eu vou entender? O que é que eu devo entender como código? É só tu pensares a seguinte situação aqui, ó. Lembra, você está num processo de comunicação, está conversando com alguém. Emissor, aquele que inicia o processo de comunicação, iniciou a conversa. Receptor, interlocutor, destinatário é aquele a quem é direcionada a nossa mensagem. Tá tranquilo, Silvio, tá ficando filé. Tá ficando filé. A mensagem é o conteúdo da nossa conversinha, tá? Filé a paradinha aqui. Contato, nosso canal, é o elemento que transporta a mensagem do emissor até o receptor, o interlocutor, tá filezinho pra gente. O código, o que é que eu tenho que entender como código? Primeiro tu vai assinar aqui, ó, código. Você vai pensar aqui, sinais, tá? Sinais. Você vai pensar aqui, ó, em símbolos, sinais, símbolos, beleza? Sinais, símbolos, letras. Sinais, símbolos, letras, imagens. A própria linguagem. Eu vou utilizar o quê? Sinais, símbolos, letras, deixa eu colocar um outro que ele sempre coloca aqui, ó, códigos. Por isso que o nome é código. Códigos. Qualquer elemento que eu utilize para a minha comunicação entre emissor e receptor. Silvio, ficou muito complexo, ficou muito técnico. Então, tu vai imaginar a seguinte situação aqui. O que é o código? É aquele elemento que eu utilizo para a comunicação. Silvio, como comunicação? Nós estamos em um processo de comunicação. Eu e você aí. Você que está em Macapá, está no Jari, está no Bailique, tá? Você que está aí fora do estado também, você que está nos assistindo. Aí o que é que acontece aqui, ó? Como é que eu estou me comunicando com você? Através dos dados de internet. Esse daqui é o nosso canal. A mensagem é a aula, língua portuguesa aqui, ó. O código é o elemento que eu estou utilizando para me comunicar com você, para que você entenda notadamente o que é que eu estou utilizando como código aqui. Língua portuguesa. Silvio, o que é isso daqui? Sinais, símbolos, letras, imagens, códigos, a própria linguagem. É aquilo que eu utilizo para você, para eu me comunicar com você. Se você, que está aí do outro lado da telinha, de repente aqui você não é brasileiro, nato, não fala a língua portuguesa. O código que eu estou utilizando, ele não seria o adequado. Por quê? O que é que acontece? Você não iria me entender. Suponhamos que você fale francês, nossa Guiana aqui próximo, tá? Ou de repente você fale inglês e não tenha domínio, não entenda a língua portuguesa. Se você olhar a telinha aqui, você não vai compreender o que eu estou falando. Por quê? O código ele tem que ser comum. Código, o que é? Sinais, símbolos, letras, imagens, a linguagem que eu utilizo o quê? Para me comunicar. A linguagem que eu utilizo para a comunicação entre o emissor, aquele que inicia o processo de comunicação, e o receptor. Filé aqui pra gente. Olha lá. E Silvio, eu sempre imaginei que o código seria a linguagem. Não. Imagina lá.
Certamente quando você vai aqui, ó, imagina, você está em deslocamento, está no centro da sua cidade. E Silvio, mas eu estou aqui no interior, tá? E te imagina que tu está na cidade. Beleza, imagina lá. Você está aqui no centro de Macapá, vai passando na Cândido Mendes, aí você se depara com um semáforo, né? Se você tiver em outro estado, letreiro, né, um sinal, semáforo nosso aqui. Aí o que é que acontece? O semáforo, ele tem uma luzinha, né? Verde, não é isso daqui? Amarelo e vermelho. Não é isso daqui? Verde, amarelo e vermelho. Pode estar um pouquinho desbotado às vezes lá, mas você vai verificar esse semáforo. Olha aqui, ó. Se tu observar lá o semáforo, não necessariamente você vai observar o quê? Você não vai observar nada escrito, mas ele está passando uma mensagem para você. Ali eu tenho um código. Aquele código, ele vai se dar através de quê? De sinais. Aquilo é uma simbologia para a gente, através de um sinal. Algo não escrito, uma linguagem não verbal. Por exemplo, quando você está no seu veículo, chegou no sinal, observou, ele está vermelho. O que é que ele está falando para você? Acelera, né? Vai na tua loucura, acelera para te ver. Se está vermelho, ele está falando para você, pare. Não é isso daqui? Está falando pare. Se ele está verde, qual é a mensagem que ele está passando para você? Você olhou, o sinal está verde. O que é que você tem que fazer? Parar, né? Sai daí, para com a teleseira. Não, se está verde é para você seguir. Se está em amarelo, o que é que você faz? É atenção, já vamos chegar no vermelho. Beleza? Então assim, ó, nós não temos uma linguagem verbal, mas eu tenho comunicação. Aquilo ali é um código. Aquilo ali é um código. Beleza? Aquilo é o código. E Silvio, dá um outro exemplo de código aqui pra gente. Há uma linguagem que não seja propriamente uma linguagem verbal. Tu pode lembrar, por exemplo, vários meios de comunicação. Você já foi no aeroporto, por exemplo. Os militares, taxistas, por exemplo, eles usam um código chamado o quê? Código Q. Já ouviu falar? Código Q. O que é que acontece? Se você não tem familiaridade, você não conhece qual é esse código, né? O que é que acontece? Você não vai ter processo de comunicação. É um outro exemplo aqui, o código Q. QAP, QSL, QSJ, são códigos que se você não entender a nomenclatura, você não vai compreender. Tá aqui um símbolo aqui pra gente. E Silvio, dá um exemplo do nosso dia a dia, bem simples. Quando você vai de repente lá, tá num ponto de ônibus, numa parada de ônibus, nota, o motorista certamente ele não vai conseguir te ouvir devido ao fluxo de veículos. Tá? Como é que a gente vai fazer com que o motorista pare? Né? Você faz o sinalzinho lá. Parou. Aí, a minha mão ficou meio coisada aqui. Você faz aquele sinal lá e o motorista ele vai parar o ônibus. Né? Faz o sinalzinho lá, acenou. Nota, eu não tenho linguagem ali propriamente, mas eu tenho um código que eu estou utilizando para me comunicar. O que é o código, portanto, são sinais, são letras, são símbolos, são imagens, são códigos, tá? É a própria linguagem em si que eu utilizo para me comunicar. Lembra a seguinte situação aqui, ó. Vou colocar essa observação aqui para você. Tá? Colocar essa observação aqui. O código, tá? Ele deve, tá? Deve ser comum. Deve ser comum. O código, ele deve ser o quê? Comum. Ele deve ser comum entre... Deve ser comum entre emissor. Beleza? Emissor e receptor. Pronto. Lembra desse bisuzinho aqui para você, ó. Lembra desse bisuzinho aqui, ó. O código, tá? O código, ele deve ser o quê? Comum entre emissor e receptor. E Silvio, como assim comum? Não estou entendendo a paradinha aqui, ó. Como ele deve ser comum? Comum é no sentido que ele deve ser o quê? Compreendido tanto para o emissor quanto para o receptor, senão nós não teremos processo de comunicação. Imaginas aqui o exemplo claro de duas línguas. Imagine que chegue um turista e ele fale somente o quê? O inglês. Se você não domina o inglês, o que acontece? Não vai ter processo de comunicação, porque o código, ele é o quê? Ele é diferente. Ele é diferente. Você vai estar utilizando o código língua portuguesa
ele estaria utilizando o código língua inglesa. Como os códigos são diferentes, são distintos, não vai haver processo de comunicação, tá? Ou seja, o código ele deve ser compreendido tanto pelo emissor quanto pelo receptor, para que possa ser efetivado o processo de comunicação. Olha lá, fica atento. Não quer dizer que as pessoas, tá? Que num processo de comunicação por pessoas de idiomas diferentes, elas não possam se comunicar. Para efetivar a comunicação, só precisa utilizar um código comum. Silvio, dá um exemplo de comunicação entre pessoas, tá? Que falam idiomas diferentes. Por exemplo, lá, nós poderíamos pegar um francês e um brasileiro, que nós teremos a língua francesa e língua portuguesa. O que é que acontece? Eles poderiam ter um processo de comunicação comum. Através de quê, por exemplo? Através de símbolos. Não é isso daqui? Através de símbolos. Libras hoje, Libras ela é universal. Nós temos a Libra, poderia de repente se comunicar em Libra, né? Qualquer tipo de símbolo que ele pudesse utilizar, ele iria entender. Por exemplo, o francês, ele chega aqui, está em território brasileiro, o americano, ele chega aqui, está em território brasileiro, o semáforo, lembra do semáforo lá? Verde, amarelo, vermelho, isso daqui é um código, ele iria entender aquilo lá, beleza? Então, vem lá, para que ocorra a comunicação, se efetive a comunicação, o código ele deve ser comum entre emissor e receptor, beleza? Vem lá. Quem é que está faltando mais aqui para gente? Nós temos aqui o nosso, tá? O nosso o quê? Referente. Nós temos aqui o nosso referente. Vem lá, criança. Vem lá para ficar de boa. Nós temos aqui quem? O nosso referente. Silvio, o que é que eu tenho que entender como referente aqui? Esse referente, tu podes lembrar de quê? De contexto. Contexto, Silvio? O contexto vai estar relacionado ao quê? Ao local. Contexto social. É processo de interação aqui. Imagina a seguinte situação aqui, ó. Quando você está na igreja, certamente você usa um vocabulário diferente do vocabulário que você utiliza quando você está aqui na praça com os seus amigos. É um vocabulário diferente. Quando você está em uma entrevista de emprego, um ambiente mais formal, você quer causar uma boa impressão, a sua linguagem certamente é diferente e quando você está lá interagindo com o seu namorado, com a sua namorada, que é um momento mais íntimo. O que é o contexto? O que é o nosso referente? É o contexto social, o local no qual nós estamos, é o ambiente no qual nós estamos. O ambiente ele vai influenciar na tua linguagem. Tá, beleza? Se tu fores olhar aqui, o que é que nós temos? Dos elementos da comunicação humana, vem comigo aqui, criança, vem comigo aqui, ó. Elementos da comunicação humana, nós temos o quê? São 6 elementos da comunicação humana. Aí nós vimos o seguinte, o número de elementos da comunicação humana, ele é o quê? Ele é equivalente, vai ser o equivalente ao quê? Ao número das funções da linguagem. Se eu tenho 6 elementos da comunicação humana, automaticamente tu lembras que nós temos o quê? 6 funções da linguagem, tá? 6 funções da linguagem. Aí tu lembras aqui, ó. Quando nós tivermos aqui o emissor, enunciador e destinador, a nossa função é o quê? Expressiva. Vem lá. Função expressiva. Tá? Vai olhando aqui comigo. Quando nós tivermos aqui, ó, o referente, a nossa função, ela vai ser o quê? Função o quê? Vai ser o quê? Função o quê? Função o quê? Referencial. Tá? Função referencial. Quando nós tivermos aqui a mensagem, nós teremos aqui a nossa função poética, beleza? Quando nós tivermos o código, a nossa função será o quê? Metalinguística, tá? Quando nós tivermos os nossos destinatários, estiver centrado, a nossa função vai ser o quê? Conativa. Lembra que a função é conativa. Tá, beleza? Tá tranquilo? Vem lá comigo de boa. E Silvio, e como é que eu faço para identificar? Aí vamos começar a nossa brincadeirinha. Aí tu vem bem aqui, ó. Tá? Bateu a foto, registrou. Aí tu vem bem aqui, ó. Primeira função pra gente. Função conativa. Vem lá. Deixa eu ver como é que tá a galera. Se tá acompanhando aqui com a gente. Função conativa. Beleza? Função conativa.
Nossa função conativa. Nossa função conativa é conhecida também por função que apelativa. Função conativa, chamada aqui também de função apelativa. Olha aqui, ó, a função ela é conativa. O sentido do texto é o quê? Conotativo. São situações diferentes, fica ligado aí na paradinha. Muita gente hoje online, né? Muita gente aqui. Marcione Bentes está com a gente, Jéssica Lima, tá? Fran Ferreira, o Érica Martins, Gabriel Matos, Bena Martins, tá? Fran Ferreira, Josiane Gomes, Neuma sempre está com a gente aqui, Felipe Teixeira. E vamos lá, vamos embora aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é que eu tenho que fazer? Função conativa. Duas características aqui que você vai lembrar aqui, ó. Função conativa. Regra é o seguinte aqui, ó. Função conativa, ela centra-se o quê? O foco é o quê? Na segunda pessoa. O foco é o quê? Na segunda pessoa. Outra característica marcante que nós teremos aqui, ó, verbos no imperativo. Verbos no imperativo. Duas características marcantes aqui para ficar de boa para início da nossa conversa. Vem lá. Tá de boa. Segundamos de novo e mais uma vez. Vem lá comigo aqui, ó. Segundamos de novo e mais uma vez, tá? Aqui, ó. Pronto. Foco na segunda pessoa. Tá tranquilo aqui pra gente. Verbos no imperativo. E Silvio, o que é a segunda pessoa? É a segunda pessoa gramatical. Lembra lá. Como nós estamos no processo de comunicação, quem fala é a primeira pessoa. Com quem se fala, segunda pessoa. É por isso que o foco da função conativa é na segunda pessoa. Com quem eu falo, tá? Para quem eu falo, se tu quiseres utilizar esse daqui. Ó. Vem lá. O que é que nós temos aqui? Olha esse nosso texto. Se tu fores observar aqui, ó, o que é que nós temos? Nós temos uma campanha, né? Nós temos uma campanha. Regra aqui, ó, vai ser o seguinte aqui, ó. A nossa função apelativa. A nossa função apelativa, o que é que acontece aqui? Aí não quer pegar? Não tá me curtindo mesmo aqui, vai lá. A nossa função apelativa, se tu fores olhar, ela está vinculada aqui, ó, textos publicitários. Vem cá, textos publicitários. Olha que delícia aqui, ó. Textos publicitários. E Silvio, tem muitos textos? Tem, textos publicitários. E Silvio, o que é que eu tenho que entender por textos publicitários? Aqueles que fazem propaganda. Faz propaganda e a intenção é o quê? Causar uma reflexão, uma mudança de comportamento. Essa que é a função do texto publicitário. É influenciar nas tuas ações. É isso que é o texto publicitário aqui. Nós temos, de repente, aqui, ó, vai aparecer a nossa propaganda. Né? Propaganda. Nós temos propaganda aqui. Os nossos cartazes. Né? Nós temos aqui campanhas. Tu vai lembrar aqui o quê? Tu vai lembrar do quê? Dos textos publicitários. Aí eu vou colocar aqui uns bebezinhos aí para você, tá? Propaganda, cartaz, campanhas. Lembra a intenção, o foco é a segunda pessoa, para quem eu falo, com quem eu falo. E a intenção é o quê? Influenciar no teu comportamento, uma reflexão, uma mudança de comportamento lá. Vamos lá. Olha aqui, o que é que nós temos aqui? Notadamente, tu observas que nós temos aqui o quê? Nós temos uma campanha. Tá? Certamente tu consegue perceber que eu tenho o quê? Um texto publicitário. Campanha de combate à dengue do estado do Rio Grande do Sul. Vamos verificar se dá certo aqui, ó. Se tu fores observar as características, olha aqui, ó. Você é o quê? Segunda pessoa. Tá? Olha aqui, ó. Segunda pessoa do discurso. Você, tá? Você pode, de repente... Tu podes me questionar, Silvio, mas você
Gramaticalmente, conduz o verbo para a terceira pessoa, tá tranquilo, né? Só que quanto ao discurso daqui se refere à segunda pessoa. Com quem eu falo, para quem eu falo? Você. Você sabe onde mora o perigo, acaba com ele. Se tu observa bem aqui, ó. O que é que eu tenho aqui, ó? Acabe. O que é que nós temos? Verbo, tá? Verbo no imperativo. Verbo no imperativo. E Silvio, mas eu se esqueci o que é o verbo no imperativo. Beleza. De repente, se você se esqueceu, aí tu lembra da seguinte situação aqui, ó. Imperativo é um modo do verbo. Quanto ao modo do verbo, eu teria aqui o modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Como eu apresento a minha forma verbal. Silvio, ainda não lembrei. Como é que tu vai lembrar que é imperativo? É o modo que tu fala com o teu namorado. Silvio, mas eu não sou tóxico, tá? Beleza. Mas é o modo que tu fala com o teu namorado, tua namorada, tá? O imperativo, ele denota pra gente o quê? O imperativo, tu lembra, o contexto dele vai denotar uma ordem, o sentido dele, ele vai indicar ordem, ele vai indicar o quê? Pedido, tá? É isso daqui. É isso que é o meu verbo no imperativo. Olha aqui, ó. Você sabe onde mora o perigo. Acabe com ele. Pode ser uma ordem, pode ser um pedido. É isso que é o verbo no imperativo, tá? Olha aqui, ó. Nós temos um texto publicitário, que neste caso é uma campanha. Nós temos um cartaz aqui, uma campanha representada por um cartaz, tá? De combate à dengue. Lembra lá, se for um texto, tá? Se for um texto publicitário, a função dele, ele vai estar interagindo, o foco dele é a segunda pessoa, ele vai trazer o quê? Uma reflexão, uma mudança de comportamento, influência na sua decisão. Por qual é a mudança de comportamento? Você tem que se comportar de maneira positiva para o quê? Combater a dengue, acabar com a dengue, tá? Então é isso aqui, nós temos a nossa função apelativa. Tá tranquilo? Rio Grande do Sul, senhor Aedes. Aí tá de boa aqui pra gente. Tá de boa? Vamos lá? Vem mais uma? Vem mais uma aqui comigo. Vai tranquilo. Qual outra que nós temos, Silvio? Função metalinguística. Aqui, vem lá, criança. Vai lá comigo lá. Função metalinguística. Tá caladinho o pessoal aqui. O que é que eu tenho que lembrar, Silvio? Ei, ensino bizu aqui para eu acertar a questão. Função metalinguística, lembra lá. Função metalinguística, ela vai estar vinculada, tu lembra lá, está vinculada ao código, tá? Função metalinguística, ela está vinculada ao código. Função conativa, apelativa, está centrada na segunda pessoa, que é o nosso o quê? Receptor, o nosso interlocutor. Aqui nós temos o código. Aí o que é que nós vamos entender pelo código aqui? Já falei lá, o código é aquele elemento que eu vou utilizar para ser entendido, para ser compreendido, para efetivar minha comunicação. Silvio, dá um bizu, não está muito bacana aqui, ó. Quando nós falarmos de função metalinguística, tu vai lembrar aqui de quê? De explicação. Você vai lembrar de explicação. Vem lá comigo, criança. Você vai lembrar aqui de, por exemplo, conceito. Tá? Explicação, conceito. Tu vai lembrar aqui de quê? De justificativa. Explicação e justificativa tá no mesmo contexto, né? Justificativa. Tá? Justificativa. Esclarecimento. Esclarecimento. Pronto. Notas aqui, ó. Notas aqui, ó, que contextualmente isso daqui são sinônimos, né? Uma explicação quando eu estou explicando, não em regra, mas assim, ó, em termos contextuais nós temos sinônimos. Estou explicando, eu estou conceituando, estou justificando, estou o quê? Esclarecendo alguma coisa. Disse o quê? A função metalinguística é utilizar o código para falar do mesmo código, para falar do próprio código. É utilizar a língua para falar da própria língua. É explicação, é esclarecimento, é conceito. É isso daqui. Eu estou utilizando o código para falar do próprio código. O código esclarece o código. O código conceitua o código. O código esclarece o código. É isso daqui, tá? Eu utilizo o código, beleza? Código. Beleza?
código falando do próprio, tá? É isso daqui, ó. Código falando o quê? Do próprio código. Redundante, Silvio? Não. Apenas com valor enfático aqui pra gente, tá? O código falando o quê? Do próprio código. É esse bebezinho aqui pra gente. Código falando o quê? Do próprio código. Tá aqui a paradinha aqui pra gente. Tá tranquilo? Código falando do próprio código, nós teremos aqui a nossa função, que metalinguística. Vem lá, tranquilo, que tá filé aqui pra gente. Exemplo, a gente coloca aqui, ó, poema que aconteceu. Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente. Os homens ficaram calados. Domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema, não sabe que está escrevendo, mas é possível que soubesse nem ligasse. Poema que aconteceu de Carlos Drummond de Andrade, que dispensa apresentações. Vem lá. Quando eu falo aqui que eu utilizo o código para falar do próprio código, eu estou falando o seguinte aqui, ó, é o código. Lembra que o código ele vai variar, o que eu vou utilizar para um processo de comunicação. O que foi que Carlos Drummond de Andrade, com seu eu lírico, seu eu poético, ele utilizou para se comunicar conosco, pobres mortais? Ele utilizou o quê? Um poema. Só que o que foi que aconteceu? Ele utiliza um poema, vem aqui, criança. Ele utiliza um poema para falar o quê? Do próprio poema. A poesia para falar da própria poesia. Olha como ele é um mestre. O processo de comunicação, ele utiliza o quê? O poema para o quê? Ele utiliza o poema para falar, a poesia para falar o quê? Da própria poesia. Explicação, conceito, justificativa e esclarecimento. Tá? Metalinguagem, é isso daqui, explicação, conceito, justificativo, esclarecimento. O código, qual é o código que ele utilizou? A poesia. É isso daqui, ó. O código que ele utilizou aqui, a poesia, o poema. Para falar do quê? Do próprio poema. O código falando do próprio código. Função que? Metalinguística. Adriana Ribeiro chegou aqui com a gente, tá? LST 2118. Função apelativa, poderia dizer que tá aparecendo um coraçãozinho aqui. Poderia dizer que persuasão, chamar atenção seria característica também. A função apelativa, o LST aqui, tá? 2018. Silvio, a função apelativa poderia dizer que é persuasão, não é isso daí? Chamar atenção seria característica também? Seria, tá? Seria uma característica adjacente. Apelativa conativa é persuasão, convencimento. Poderia estar adjacente ali a questão de chamar a atenção. Mas olha lá, é adjacente, porque quem vai chamar a atenção, tá? Para testar o canal de comunicação, a função precípua é da função fática, tá beleza? Conativa apelativa, com quem você vai vincular? Persuasão, convencimento, conativo apelativo. Se eu estou chamando a atenção no sentido de testar o canal de comunicação, é a função fática, tá? Aí você poderia colocar essa daqui como uma característica adjacente. Tá filé? Tá tranquilo? Ei, interage com a gente, manda tua dúvida para ficar filezinho aqui. Se não ficou claro, pode colocar no chat que a gente continua a conversinha bem de boa, bem filezinho pra gente, tá? Função metalinguística, o código para falar do próprio código. Vem mais uma comigo? Vem lá. Ei, vem-te embora. Ei, coloca aí no chat, de onde é que você está falando com a gente? Tá aqui em Macapá, tá em Santana, tá no interior do estado? Vem lá com a gente, vem de boa. Bora mais uma aqui? Função referencial. Vem lá comigo, dá uma lida. Se habitue ao quê? A olhar para os textos, vem lá. Referencial. Começa a captar aqui, ó. Um macete que eu te dou, que isso daqui é gramatical. Função referencial. Centra-se,
O que eu estou falando aqui? A função. A função, ela é o quê? Referencial. O elemento da comunicação que ela está se relacionando é o quê? O elemento é o quê? Referente, tá? O nosso elemento é o nosso o quê? Referente. O elemento é o quê? O referente. Pronto. Qual elemento? Referente. Elemento da comunicação, referente. Vem lá. Vem tranquilo aqui comigo. Aí tu vai olhar a seguinte situação aqui, ó. O objetivo aqui, ó, olha aqui essa estrutura. Em 10 anos, o número de assassinatos cresce 13% no Brasil, diz pesquisa. Eu tenho referente, vamos colocar aqui, ó. Isso daqui é fácil. Em regra, vai ser aqui, ó, a estrutura da minha função referencial, tá? Ela centra-se na terceira pessoa. Centra-se na terceira pessoa. Em regra, ela vai estar relacionada ao quê? Textos informativos. Tá? Informativos. Por isso que a missão dela é o quê? Informar. A missão é o quê? Informar. Função referencial, a missão dela, ela é o quê? Ela é informativa. A missão dela é o quê? Textos informativos. A missão dela é o quê? Informar. Beleza? A linguagem, ela é objetiva. Se tu fores observar, as palavras, elas estão sendo empregadas no seu sentido real. Por isso que não raras as vezes tu vai observar que a nossa função referencial, ela vai ser chamada também de função que denotativa. A nossa função que denotativa, justamente por essa característica. Ela está vinculada a textos informativos e temos uma predominância o quê? De palavras e no seu sentido real, no seu sentido literal. Por isso que eu a chamo também de a função denotativa. É denotativa mesmo. Tá beleza? A missão é informar e estrutura-se em terceira pessoa. Beleza? Qual a missão? Informar. Qual o propósito? Informar. E Silvio, por que você está dizendo que centra-se em terceira pessoa? É fácil, olha para o texto aqui, ó. Em 10 anos, o número de assassinatos cresce 13% no Brasil, diz pesquisa. Vem aqui, ó. O número de assassinatos cometidos no Brasil cresceu. Quem foi que cresceu? Ele cresceu. Olha aqui, ó. Esse verbo, ele está flexionado aqui na terceira pessoa. Eu cresço, tu cresces, ele ou ela cresce. Eu cresci, tu crescestes, ele ou ela cresceu. Terceira pessoa. É isso que eu bizu aqui, ó. Visual. É o que mostra um estudo. Um estudo mostra. Esse ezinho aqui, ó, verbo ser, está flexionado na terceira pessoa. É o que mostra um estudo preliminar apresentado, tá? Ele foi apresentado, mas vai seguindo nesta terça pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. De acordo com o mapa da violência, foram eu fui, tu foste, ele ou ela foi, terceira pessoa. Foram registrados homicídios em 49.695 homicídios em 2022, enquanto que em 2012 o número saltou. Eu salto, tu saltas, ele salta, tá? Na comparação entre 2011 e no ano seguinte, a ocorrência de assassinatos em todos os estados do país aumentou. Eu aumento, tu aumentas, ele ou ela aumenta. Se tu fores observar, a estruturação, ela está o quê? Em terceira pessoa. E este texto, ele traz o quê? Uma informação para a gente, não é isso? Está trazendo uma informação, neste caso uma notícia, relacionada ao quê? Ao número de assassinatos. Olha aqui, ó, olha para o texto. Eu quero que tu olhe para o texto daqui, ó. Função referencial, centra-se no referente, estrutura de terceira pessoa, está nos textos informativos. A missão aqui, ó, a missão dele vai ser o quê? Informar, comunicar. Aí tu vem aqui, ó, informar. Quais são os textos? Quais são os textos que a missão principal dele é trazer uma informação, tá? Aí tu lembra daqui, ó, a predomínio, onde aqui, ó, textos jornalísticos.
Nós vamos observar bastante isso daqui onde? Nos textos jornalísticos. Silvio, todos os textos jornalísticos, calma, calma. Eu sei que tu vai falar da crônica, por exemplo, tá? Eu sei que tu vai falar de repente de editorial, calma lá. Em regra, textos jornalísticos. Aí nós temos lá, por exemplo, jornais, né? Notícia, vamos colocar aqui, ó, notícia. Por exemplo, aqui, ó, a nossa notícia, né? Notícia, vamos lá aqui. Reportagem, de repente aqui, ó. Notícia, reportagem. Alguns textos, não só isso daqui, ó, mas textos jornalísticos. Em textos jornalísticos, beleza? Textos jornalísticos, a gente vai observar, ficou em cima isso daqui, ó. Textos jornalísticos, é texto que jornalísticos, deixa eu botar aqui, ó. Textos jornalísticos, deixa eu afinar aqui, tá? Textos, o quê? Textos jornalísticos, pronto. Pronto, textos jornalísticos, beleza? Vai ficar filé aqui pra gente. Pronto, textos jornalísticos. Tá beleza? Tá tranquilo? Mais um aqui pra gente, pra ficar de boa. Galera chegando, Gleice, CP, tá? Vamos lá, mais uma. Vai lá, bate a foto, registra, vem lá. Função fática. Função fática. Aqui, ó, por exemplo, lá o LST 2021-18. Aí o que acontece? Ele perguntou lá se chamar atenção, talvez no sentido lá de testar o canal, seria uma característica da função apelativa. Aí eu coloquei os dois exemplos lá. Aí tem bem aqui, ó, função fática. Fática. Está vinculado a qual elemento de comunicação? Canal. Tá? O nosso canal de comunicação. Canal, tá? É o canal de comunicação. Beleza? A nossa função fática. Nossa função fática. Ela se vincula ao quê? Ao canal de comunicação. Tá de boa? Tá tranquilo? Vem lá com a gente. Canal de comunicação, lembra, o que é o canal? É aquele elemento que vai o quê? Transportar a mensagem. É isso daí, pai. Aquele elemento que transporta a mensagem. Tá tranquilo? Tá de boa? Vem lá com a gente. O elemento. Tu lembra lá do exemplo lá do Moto Uber, do mototáxi do Moto Uber, que levou a tua mensagem tóxica, quer dizer, tóxica não, né? A tua mensagem de preocupação, saiu de você até o seu boy magia lá, sua girl escandalosa. Aí quem vai estar transportando essa mensagem é quem? É o nosso canal. O que é a função fática aqui, ó? Função fática, portanto, é o quê? Testar o quê? Testar se a comunicação está se efetivando. Vamos colocar aqui, ó. Seria essa ideia aqui, ó. A nossa função fática, eu estou testando meu canal de comunicação. Estou verificando se a minha comunicação está se efetivando ou não. Beleza? Como assim, Silvio? Imagina você estar conversando com uma pessoa, né? Conversando aqui, deve ter acontecido com você. Aí você está conversando, ela está olhando para você. Aí em dado momento você pergunta, tá entendendo? Tá? Quando você pergunta, tá entendendo? Aí você está querendo verificar o quê? Se aquela pessoa, tá? Ela está lhe escutando, ela está lhe ouvindo, se realmente está sendo efetivada a comunicação. É isso daqui. Quando você está assistindo TV agora, né? Está assistindo a sua série, está maratonando lá a sua série, não é isso daqui? Aí o que é que acontece?
Você nota, por exemplo, lá a Netflix, né, uma plataforma conhecida, aí quando você vai lá, tá no comercial, quando ela vai retomar, ela dá um sinal lá. Tandan. Eu não sei se é esse daqui que vocês entenderam, mas ela dá aquele sonzinho lá. Aquele som é para dizer aqui, ó, nós estamos iniciando, para efetivar a comunicação, tá? Um exemplo clássico, quando você está assistindo o jogo do Vasco lá, né? Torcendo, uns torcendo, outros secando, mas todo mundo assiste. Aí quando você está assistindo o jogo do Vasco, aí tá lá no show do intervalo. Se for, por exemplo, a Rede Globo, vai ter aquele lá, plim, plim, ou então alguém anuncia, olha, vamos retransmitir, vamos iniciar esse majestoso show, dá show, né? Porque o Vasco ele não joga, ele dá show, essa que é a verdade, tá? Quando eu faço esses anúncios, eu estou testando o canal de comunicação. Isso que é o nosso mecanismo fático. Fático, mecanismo fático, é o mecanismo, é o elemento que ele não tem uma função semântica, senão o quê? Verificar se está sendo efetivada a comunicação. Silvio, dá um exemplo aí para não ficar muito teórico. Deve vir aqui, ó. Olha a conversa entre os três personagens, dentre eles o Garfield, né? Parece que vem chuva. Aí olha aqui, ó. Aham. Aí o outro fala, aham. Aí o outro vem, aham. Olha aqui, olha a comunicação. Se eu te perguntar se tem algum valor semântico isso daqui fora de contexto, não. Mas nota, eles estão conversando. Aham, 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 aham. Aí o Garfield, ele faz o quê? Uma ironia aqui, ó. Ele ironiza. E dizem que a arte da conversação está morta. Quando ele fala aqui, ó, e dizem que a arte da comunicação está morta, ele está falando o contrário. Como é que ele sabe que não está morta? Porque aqui eu tenho o mecanismo fático. Esse daqui, ó. Aqui nós temos o quê? A função fática, tá? Nós temos aqui a nossa função fática. É isso aqui que eu quero que tu observes, tá? Esse elemento fático, o que é que acontece aqui, ó? Ele demonstra o quê? Que a comunicação ela está viva, ela está ativa dentro do contexto, tá? Ela está ativa, ela está viva dentro do contexto. É isso daqui. Beleza? Por isso que ele ironiza bem aqui, ó. E dizem que a arte da conversação está morta. Não. A linguagem fática, ela demonstra que a comunicação, ela está ativa. Beleza? Tem até aquela música antiga, né? Aham, aham. Tá? Ficou muito sem graça daqui. Bora lá, deixa pro ao vivo. Tá tranquilo, bebê? Mecanismo fático, aquilo que utiliza para a nossa comunicação. Vem mais uma? Vem tranquilo, vamos embora. Vamos lá. Silvio, mais uma, bebê. Função o quê? Emotiva. Vai lá. Função emotiva. Eu chamo aqui também emotiva. Nós vamos ter aqui também, vamos chamá-la de quê? Função expressiva, emotiva ou expressiva, né? Tá tranquilo pra gente? De boa, né? Emotiva e expressiva. Bizu aqui pra você. Bizu, Silvio, é bizu. Bizu é filé. Tu vais observar que a função emotiva, o foco dela e a estruturação é o quê? Primeira pessoa. Esse é o pessoa gramatical? Gramatical é fácil, tá? Primeira pessoa. Nós temos marcas gramaticais que, em regra, se estruturam em primeira pessoa. Expressiva, porque está relacionada ali a sentimento, de repente, emoções, tá? Mas vamos lá, expressivo ou emotivo. Olha aqui, ó. Poema filé aqui. Marcos, certamente você está o quê? Estudando a literatura. Aí você lembra lá, romantismo, salvo engano, aqui nós temos o quê? Gonçalves Dias, Canção do Exílio, um marco, tá? Da nossa literatura, da literatura brasileira aqui. Canção do Exílio de quem? De Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Não permitas, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá.
sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. O meu céu tem mais estrelas. Não é isso daqui? Minha vida, mais amores. Oh, saudade zona do nosso Brasilzão, que é magnífico, lindo. Aqui do nosso Amapá, que perfeito, rico, majestoso. Mas enfim, o que é que acontece aqui, ó? Gonçalves Dias, ele traz dentro da literatura o que é? Essa expressão, o sentimento dele, de saudade, né? Saudade da sua terra. Canção do Exílio foi no tempo que ele estava exilado, se não me engano foi para a Europa, aí, estava exilado por lá, no contexto, e o desejo dele era voltar, regressar para sua terra natal, no caso o Brasil. Curiosamente, tá? Ele estava em deslocamento, ele ia realizar o sonho dele de aportar no Brasil. Lá na frente do Maranhão, o seu navio naufragou, né? Acabou não realizando, pelo menos ao pé da letra, o seu sonho, que era viver, tá, na sua terra natal, que é o nosso Brasilzão. Beleza. Nossa literatura é maravilhosa, apaixonante. Se tu fores olhar aqui desse texto, olha aqui, ó, e vem lá, criança, olha aqui comigo agora aqui. Não permita Deus que eu morra. Olha aqui, ó. Não permita Deus que eu morra. Se tu observa bem aqui, ó, isso daqui é o quê? Primeira pessoa. Não te esquece desse bizuzinho aqui, ó. A estrutura vai ocorrer o quê? Em primeira pessoa. Tá? Vem lá. Quando tu olhas bem aqui, ó, sem que eu volte, tá aqui, ó. Se tu olhas aqui, ó, estrutura o quê? Primeira pessoa, vem lá. Vem aqui, ó, primeira. Eita, não tô acertando o macho. Primeira pessoa, tá aqui, ó. Vem lá. Sem que desfrute os primeiros. Se tu observa daqui, eu tenho um sujeito oculto. Sem que eu, tá? Sem que eu desfrute. Sem que eu desfrute os primores, que não encontro eu por cá. Se tu observas bem aqui, ó. Ei, criança, vem lá. Aqui, ó. Que eu não encontro, né? Estrutura em primeira pessoa. Sem que ainda eu aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Tá? Olha aqui, ó. Se tu fores olhar para a estruturação do noponema, se tu fores olhar a estruturação do poema, o que é que acontece? Ele estrutura-se em primeira pessoa. E eu tenho expressão de sentimentos, emotivo, emoção, tá? A saudade da minha terra. Beleza? Trecho, função emotiva, função expressiva, centrada na primeira pessoa, expressão de sentimentos e emoções. Nesse caso aqui nós temos a saudade. Mas facilmente você consegue identificar, porque ele vai centrar-se na primeira pessoa. Estrutura gramatical. Tá tranquilo? Vem lá comigo, vem-te embora, vem tranquilo, segue mais uma. Tá de boa? Silvio, quem é que mais tem aqui? Vem lá, criança. Função o quê? Poética. Função poética. Função poética, certamente tens que lembrar aqui, ó. Mensagem. Entrada do quê? Mensagem. Olha aqui a nossa música, né? Você está inspirado. Fonte de Mel. Trecho de quem? Ninguém mais, ninguém menos que o nosso Caetano Veloso. Fonte de mel nos olhos de gueixa, kabuki mágica. Hora do karaokê, vem lá comigo lá. Choque entre azul e o cacho das acácias, luz das acácias, você é mãe do sol. Aí, mano, desafinou, mano, vou tirar 10 nesse karaokê. A sua coisa
é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha pra trás. Tá vendo? Beleza? Ei, Silvio, tá muito desafinado. Pô, para, mano. Tirei 10 no karaokê. Bora lá. Lembra lá da música Zina Caetano de Nosso? O que é que acontece aqui, ó? Se tu observas aqui, ó, diferentemente da nossa função expressiva ou emotiva, eu não tenho uma predominância o quê? De primeira pessoa aqui, né? Fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara. Se tu fores olhar, olha aqui, ó, primeira característica. Eu não tenho predomínio de quê? De primeira pessoa. Primeira pessoa, estruturação da primeira pessoa é o quê? Função emotiva e expressiva, expressão dos sentimentos aqui. Quando tu olhas aqui neste poema, nesta nossa música, nessa nossa obra literária aqui de Caetano Veloso, o que é que acontece aqui, ó? A minha intenção é passar, transmitir uma mensagem. Não é uma informação, uma mensagem. E essa mensagem carregada de significado, de sentido aqui. É a nossa função poética. Fonte de mel nos olhos de geisha, que é muito mais. Choque entre o azul e o cacho de acácias. Luz das acácias. Você é mãe do sol. Se tu fores observar a estruturação, se eu tivesse predomínio aqui, ó, é terceira pessoa, tá? Se tu tivesse aqui, ó. Mas nota, o meu objetivo aqui não é informar. É transmitir o quê? Uma mensagem. É transmissão de mensagem. É a nossa função poética aqui. Beleza? Tá tranquilo? Aí você que tá aí com a gente, chegou até aqui, ó. Aqui é o nosso quadro do quê? Das nossas funções da linguagem. Isso daqui tem que ser o teu quê? Tem que estar no teu bloco de anotação que você guarda na cabeceira da sua cama ou você coloca como proteção de tela. Tá? Tem que estar como proteção de tela. E Silvio, mas a minha proteção de tela é do meu boy magia, tá? Do meu bebê. Larga do teu boy magia. Diz que você está estudando e ele vai entender isso daqui. Tá, beleza? Vem lá, tranquilo. Vamos lá brincar um pouquinho de fazer questões? Vamos lá, tranquilo aqui, ó. Uma questãozinha pra gente, pra ficar tudo de boa. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Cadê a galerinha aqui comigo? Tá? Gleice CP. O que é CP? É melhor nem perguntar o que é CP, né? Mas enfim, Gleice aqui, veja, boa tarde. Gleice CP. Muita gente aqui online. Tem muita gente que fala aqui, outras pessoas ficam caladinhas, né? Vamos lá. Caladinho é melhor, Silvio. Caladinho é mais gostoso. Lá é ele, né? Vamos lá brincar? Vem brincar comigo? Olha aqui, ó. Questão. As funções da linguagem são formas de estabelecer a comunicação de acordo com as intenções do enunciador. Olha aqui, ó. Do nosso enunciador. Selecione a alternativa que apresenta o exemplo de função fática. Nós vamos querer agora o quê? O exemplo de função fática. Essa nomenclatura não me causa nenhuma estranheza. Enunciador é o nosso quê? Aquele que inicia o processo de comunicação. Enunciador nada mais é do que o quê? O nosso emissor. Aquele que inicia o processo de comunicação. Se eu estou falando de função fática, tá? Se eu estou falando de função fática, o que é que eu estou testando aqui? Função fática, nós estamos testando o quê? O canal de comunicação. E criança, tá tranquilo, né? 5 segundinhos. Mas vem lá, você tá com a gente. Coloca aí no chat. Silvio, mas eu tenho vergonha. Calma. Ninguém vai brincar com você. Eu quero que você resolva, tá? Coloca aí a alternativa que você acha. Se é a B, se é a C, se é a D. Silvio, eu marquei a F. Não tem F, mas se tu quiseres colocar aí no chat, coloca. Interage com a gente. Eu quero que você resolva aqui a questão. Vem lá? Olha aqui, ó. Vem aqui comigo. Eu não quero que você adivine a questão. Eu quero que você aplique o quê? O conteúdo repassado. Porque cada elemento, cada função dela, ela traz uma característica. Vai trazer uma característica que lhe permitirá a sua identificação. Tá? Tá tranquilo? Então não tenta adivinhar. Eu quero que você chegue lá chegando. Olha aqui, ó. Aí ele vem, por exemplo, bem aqui, ó. Quando uma pessoa escreve uma carta de amor a um namorado, né? Quando o repórter anuncia uma tragédia, nota que nós vimos os textos que estão vinculados. Quando o professor de língua portuguesa utiliza o quê? Sinônimos.
Quando o poeta escreve um soneto, A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E. Sonetos aqui, ó. Olha aqui, a Neuma já chegou muito bem, Neuma. Neuma respondeu aqui, ó, com firmeza. Muito bem, Neuma. Vamos lá? Vamos brincar? Olha aqui, ó. Se eu estou falando de função fática, eu estou tenendo o canal, né? Lembra quando você atende o telefone, tá? A pessoa está falando, alguém pergunta, tá entendendo? Ou então quando você atende o telefone, alô, tá? Isso daqui são mecanismos fáticos. Lembra que com a tua namorada tu não pode, né? Alô? Alô não tem meu número gravado aí? Desligue, tá? E atenda de novo, fala, bom dia, minha vida, né? Assim, é assim, pô, tem que ser safo na parada. Vê aqui, ó. Onde é que eu estou utilizando o mecanismo fático? Uma pessoa atende o telefone, tá? E fala o quê? Alô? Gabarito, letra B, bem direto aqui. Mecanismo fático. Tá, beleza? Muita gente acertando, Neumann veio com a gente, Marcione, Érica, não se preocupa não. Olha aqui, ó. Lembra lá, e Silvio, eu marquei a letra A, não te preocupa, eu quero que vocês respondam, porque às vezes você fica com vergonha de responder, aí grava uma informação incorreta. Olha aqui, ó, por que não é aqui, ó? Quando uma pessoa escreve uma carta de amor, tá? Eu estou o quê? Se é uma carta de amor, eu estou querendo transmitir o quê? Uma mensagem, né? Eu quero transmitir o quê? Uma mensagem. Beleza? Eu também, uma carta de amor, eu posso estar o quê? Me expressando. Aqui seria a função poética ou expressiva, uma mensagem, né? Eu estou colocando aqui, ó, sentimento, já que ele coloca claramente que é uma carta de amor. Beleza? Se é uma carta de amor, se eu estou expressando sentimento, poderia ser a função expressiva. E se meu foco não estivesse na primeira pessoa, seria o quê? Poética. De toda sorte, não temos aqui o quê? A função fática. Quando um repórter anuncia uma tragédia, textos jornalísticos, né? A missão de informar, função o quê? Referencial, tá? Função referencial. Quando um professor de língua portuguesa utiliza sinônimos, esclarecer, explicar, justificar, nós temos o quê? A função metalinguística. Quando um poeta escreve um soneto, escreveu soneto, poesia, nós poderíamos ter aqui o quê? A função o quê? A função poética, ou de repente lá está vinculada à poesia, ou teríamos ali a função expressiva. De toda sorte, eu não tenho a função fática. Beleza aqui? Muito bem, parabéns você que está participando, não se preocupa, tá? Eu quero que você participe com a gente. Entendi? Parabéns aí, viu, Érica? É isso daqui. É isso que eu caminho, você perseverando, resolvendo as questõezinhas, certamente você está no caminho certo. E vê-se embora, bora mais uma. Ai, Silvia, mais uma, bebê. Responde aqui comigo, vem lá. Mais uma questãozinha, tá? Mais uma questãozinha, questão 2 está fazendo o seguinte aqui, ó. Vem lá com a gente. O poema Eu Sei Que Vou Te Amar, além da função poética, além da nossa função poética, olha aqui, ó. Está também presente a seguinte função. Porque ele está colocando, além da função poética, eu tenho outra. Porque dentro de um texto, nós poderemos ter várias funções da linguagem. Uma, todavia, será o que? A predominante, mas podem coexistir mais de uma, mais de duas, tá? Dentro do mesmo contexto. É por isso que ele coloca aqui. O nosso poema, tá, filé, eu já sei que eu tenho função poética. Eu estou preocupado com a minha mensagem. Aí eu tenho mais uma aqui que ela é o quê? Característica. Vamos lá para o karaokê de novo? Eu sei que vou te amar. Responde aí, vai respondendo aqui enquanto eu canto no karaokê. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu vou te amar. O Vasco da Gama sempre vai ganhar. Opa, não tem o Vasco da Gama aqui, ó. Ei, vem lá, vem tranquilo aqui com a gente. Quando tu olhas, olha aqui, ó. Muito bem, Nilma chegou chegando. Quando tu olhas o texto, eu já sei que eu tenho função poética porque eu estou transmitindo uma mensagem. Mas tu vem aqui, ó. Quando tu olhas aqui, ó, eu sei, olha aqui, ó. O que é que nós temos aqui, ó? Eu. O que é que nós temos? Primeira pessoa. Eu sei que vou te amar por toda minha
Pronome de primeira pessoa. Eu, primeira pessoa, tá? Se tu fores olhar em cada despedida, eu vou te amar, desesperadamente, eu sei que vou te amar, beleza? Tá tranquilo? Ei, Érica, deixa meu dom artístico, não vem rir de mim. Eu tiro 10 no karaokê toda vez, tá? Eu sei que o karaokê vale 100, né? Mas eu tiro 10, bora, pra mim já tá valendo. Tá tranquilo? Se eu tenho um predomínio, se tu fores olhar aqui o predomínio de primeira pessoa, não é isso daqui? Qual é a função que nós temos? Nós teremos o quê? A função o quê? Emotiva, porque vai centrar-se na primeira pessoa, tá? O pessoal chegou me chamando de bebê, olha aqui como é que tá bonito o chat agora, bebê, bebê, eu fico todo, tá? Tá tranquilo aqui pra gente? Função, o quê? Emotiva, centra-se em regra na primeira pessoa e vai o quê? A missão é expressar sentimentos, emoções, tá tudo filé, tudo sob controle aqui, ó. Conativa é o mesmo que apelativa, centra-se na segunda pessoa, a missão é persuadir, convencer você de alguma coisa. Denotativa é o mesmo que função referencial, metalinguística, explicação, esclarecimento, código falando do código, fática, centra-se no canal, beleza? Testar o canal de comunicação. Tá de boa? Ei, bora mais uma, ainda tá muito tempo aqui, vem lá, mais uma aqui pra gente. Pronto, mais uma aqui pra gente. Câmbio automático. Uso errado da posição P, parking. E outros vacilos do motorista. Aí nós temos um texto, aí já sabe o seguinte bisuzinho aqui, ó. Teve o texto que é que tu vai olhar logo para o comando da questão. A função da linguagem predominante, porque eu utilizo o predominante, porque nós podemos ter mais de uma função da linguagem dentro do texto, tá? Por isso que eu vou dizer que uma vai ser o quê? Uma das funções, ela é o quê? Predominante. Por que predominante? Porque eu tenho mais de uma no texto, tá? Lembra lá, aí colocou 4 alternativas aqui, ó. Metalinguística, fática, referencial, apelativa. Vem-se embora, minha criança. Metalinguagem é o quê? Explicação, esclarecimento, conceituação. É utilizar o código para falar do próprio código. Fática, eu estou utilizando o quê? Vou utilizar o elemento, vou utilizar esta função para o quê? Testar o canal de comunicação. Referencial, a missão o quê? Informar. Está vinculado ao quê? Textos jornalísticos, por exemplo. Apelativa, conativa, centra-se na segunda pessoa. Quando tu olhas aqui nesse texto, vai olhando as referências aqui, ó, disponíveis em UOL. UOL, o que é o UOL? Uma plataforma de informação, é um veículo jornalístico. Nesse daqui, câmbio automático, uso errado. O que é que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo uma informação. Esse texto, ele é o quê? Ele traz o quê? Uma informação. É um texto aqui, ó, informativo, tá? Ele traz uma informação. O câmbio automático já foi considerado um item de luxo no Brasil. Contudo, atualmente o equipamento está mais acessível e já equipa cerca de metade dos carros novos vendidos no Brasil. Dessa forma, muitas pessoas que passaram a maior parte da vida dirigindo carros manuais, agora têm a chance de guiar um automóvel sem pedal de embreagem pela primeira vez. Embora a transmissão automática seja projetada para simplificar a vida e trazer conforto ao volante, ela tem seus macetes. Erros facilmente evitáveis são capazes de causar danos graves com o passar do tempo, cujo reparo pode custar uma fortuna para a alegria do seu mecânico. Eu estou trazendo uma informação, nós temos um termo informativo e a galera vibrando, Neuma, Adriana, Marcione Bente. Aí tu vês aqui, ó, olha para a letra C e tome Jack, né? Tome Jack, vai lá para a letra C, função o quê? Referencial. A intenção o quê? Informar. A intenção o quê? Informar. Aí você tira a metalinguagem, explicação, desse daqui, fática, testar o canal e apelativa, gabarito, letra C. Muito bem. Nada mais um mic, um minutinho aqui, aí tu vem aqui, ó, tchosque. A 4 como saideira para ficar de boa aqui pra gente.
Sabemos que as funções da linguagem são forma de utilização da linguagem segundo a intenção do falante e que, embora possam se manifestar de diversas formas, em um mesmo texto há uma que predomina. Tá tranquilo aqui pra gente, né? Acerca desse aspecto, considerando os excertos abaixo, verifica-se a preponderância da função. Fácil, né? 5 segundinhos para você. Tá? 5 segundinhos, rapidola pra gente. Aí ele vai colocando as estruturas aqui, ó. Ele tem aqui, ó, função referencial ou denotativa, né? Emotiva ou expressiva, poética, fática, metalinguística. Vem tranquilo, vem-te embora para ficar de boa. Tá de boa? Vamos lá? Saideira? Já valendo dessa daqui? Já da outra? Bora lá. Quero ver a galera. Vamos lá, Marcione, Neumann. Vem lá, galera, comigo aqui, ó. O Érica tá com a camisa do inimigo, agora que eu vi. Tô de mal contigo, Érica. Não fala mais comigo. Vem lá, vem tranquilo. Olha aqui, ó. Lembra que uma vai predominar. Função referencial, a regra seria aqui, ó. Eu chamo também de denotativa. Nós temos formas verbais ali no presente, está relacionado ao quê? Textos informativos. Quando tu olhas aqui, João Teodoro caiu em meditação profunda, passou a noite claro, pensando e arrumando, nós temos uma passagem de um texto narrativo. E as formas verbais estão aqui no pretérito. Da função referencial, em regra, as formas verbais estarão predominantemente no presente. Aí tu vem aqui, ó, essa uma aqui, ó, Tchosky, Tommy Jack. Tá? Emotiva, expressiva, justamente por isso, a terra em que João Teodoro chegava, olha o que está bem evidente aqui, deixa eu colocar até de outra cor aqui, ó, olha o que está bem evidente aqui, ó. Embora eu tenha outra estrutura, eu tenho aqui, ó, eu não moro a Deus, tá? Nós temos aqui o quê? Uma estrutura, tá bem claro aqui pra gente. Uma expressão de um sentimento, justamente por isso, terra em que João Teodoro chega a delegado, eu não moro a Deus, estou expressando sentimentos aqui, eu tenho uma estrutura de primeira pessoa. Primeira pessoa, para mim, é função o quê? Emotiva, gabarito, letra B aqui, de bombonzinho de coco. Aí, por sorte, por lógica, você vai eliminando as estruturas. Poética, tá? Não vai ter aqui, você vai eliminando, bem de boa. Aí você dá uma revisada aqui, porque a gente encerra a nossa aulinha hoje. Beleza? Muito obrigado por sua atenção. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e até o próximo encontro. Lembrando que logo mais nós teremos o encontro do concurso público. Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.